E aí, seus doidão, olha quem tá aqui. Eu. Mas não tô sozinha, não. Hoje eu não cheguei sozinha. Estamos aqui para falar de um assunto muito legal, que eu adoro. Eu nunca tô sozinha. Com você, meu amor, minha vida é muito completa. Seu louco. Agora com home office. Com home office ainda. Não, maravilhoso. Não tô aguentando mais minha presença aqui. O assunto hoje é justamente isso, o humor, a alegria, a trajetória no humor, o stand-up comedy, participações em televisão, programa, sucesso, carreira, pioneirismo. Internacionalização. Falou chique. E para isso, vamos ter a honra de ter a participação nada mais, nada menos que Rafinha Bastos! Vocês estão ligados que esse vai ser o melhor episódio de vocês até hoje. Eu tenho certeza absoluta. Ô, jovem, o microfone Depois o microfone tá bem aqui, tá me tapando, tá mostrando toda a minha tranquilo. feição bonita. Isso tá ok, eu não quero que tape nada aqui, eu quero que O mostre. ideal que eu, seria levantar um pouquinho, que né? eu fiz transplante capilar, eu quero que apareça aqui, ó. Eu fiquei sabendo desse transplante muito natural, inclusive. Ficou muito Parabéns pro doutor. Nós vamos bater nesse cara aqui com você, cara. Doutor Márcio. Excelente trabalho, doutor Márcio. Um forte abraço. Um grande abraço. Gostei mesmo, ficou muito bom. E hoje eu quero falar assim, a gente vai fazer um papo freestyle, mas que tem um pouco de cronologia, igual o Paulinho tava falando. Sim, exato. Vocês são Com a muito linha mestra. organizados, eu achei muito bacana isso. Como é que a gente vai fazer? Pra que lado a gente vai? Eu acho muito bom isso, porque quando eu faço lá, Vai embora. eu não faço a menor ideia do que vai ser. A menor ideia. Rafinha, mas isso é coisa de advogado, Não, cara. mas Paulinho... Tem que ter início, meio e fim, sabe? Aí você acaba colocando na sua cabeça como se fosse sei lá, uma linha condutora de tudo que você faz, cara. Você tudo pra ter planejamento. Desde o Então, horário mas do aí fica almoço, chato, Rafinha. né, cara? Horário do Não, almoço. não sei se fica Fica chato, chato, não fica. sei. Não Às fica. vezes fica mais seguro também. A preparação, É. às vezes te deixa mais Total. seguro. Mas eu, tipo assim, a gente tava até conversando. Você não é uma pessoa que tem muito horário pra absolutamente, tipo assim, horário pra almoçar, horário para acordar, horário para... Eu não tenho... com o passar da vida, a gente descobre que pra saúde é melhor, né? Eu fui no médico essa semana e ele falou, cara, você precisa dormir antes das 5 da manhã. Aí eu falei pra ele, Nossa. eu acho que eu preciso procurar um outro médico. Porque não tem como. Eu não Cara, tenho como. é isso. Eu falei a Claro. mesma coisa quando o médico virou pra mim e falou que eu não podia mais comer pão de queijo, que eu tenho problema de colesterol. Não é mais meu médico. Acabou o que aconteceu, mudou de médico. Ótimo. Maravilhoso. Foi o que eu fiz, cara. E aí, realmente, assim, eu não tenho programação. Eu tenho a tendência a querer buscar essa desorganização, porque eu acho que essa bagunça, ela é criativa. Entendeu? Ai, você pareceu muito Cara, inteligente, eu achei isso. Cara, mas não essa teve, frase foi não muito teve efeito. nenhum significado que eu falei. Mas Ele parece foi lamentado inteligente. pelas ilhas Clayson. Exatamente. No Pacífico Sul. Tudo que eu falo tem parece que tem um peso, que é só fazer mais devagar. E falar com entonação legal. Paulinho, deixa eu te falar uma coisa, Paulinho. Olha aqui, olha como eu puxo bem. Uma coisa. A desorganização, para um comediante, ela é criativa. Sim. Entendeu? Essa pausa ela dá um peso para algo que eu não falei nada. Mas eu sinto isso, cara. Eu preciso estar meio bagunçado, eu preciso acordar, almoçar sem saber o que vai fazer. Eu acho que a gosto vida ela disso fica também. um pouco mais tranquila. Sim, mas Eu toda gosto crise é uma oportunidade, cara. E até você falou de criatividade. Você falou assim, poxa, essa desorganização é onde que eu tiro minha criatividade. Sobre criatividade, por exemplo, eu acordo cedo, é o meu ápice já da criatividade. E vai caindo, cara. Paulinho é muito Ao longo diurno. do dia. Ele é muito diurno. Olha, Ele é Cara, madrugador. chega à noite, eu nem cumprimento as pessoas. deixa eu te falar. Você, como é que funciona o Mas, seu, cara? eu queria muito que você falasse disso, porque é muito massa saber o processo criativo do... Eu não tenho um momento que eu sento para criar. Porque como eu faço muito sobre a vida, eu preciso viver para as coisas acontecerem. Eu queria ter essa disciplina de sentar, escrever, como faz o Seinfeld. O Seinfeld tem um horário, ele fala 2 horas eu sento e escrevo. Cara, mas a cabeça dele tem que funcionar de uma maneira muito sistemática. Em caixinhas, né? Agora eu vou criar. Às vezes você não... Cara, qual é o momento que você acha que é banho? É antes de dormir? Deixa eu Você te falar cria que suas piadas. coisa louca você tá me perguntando isso. Porque ontem, 1 minuto antes de eu pegar no sono, eu tava conversando com a minha mulher e ela falou assim... Ela tava falando sobre um bairro pra gente morar. E aí ela falou assim... Eu falei, puta, esse lugar é longe. Aí ela falou... era tipo bairro de Tatuapé.
Aí ela fala, mas lá tem tudo. E eu fiquei pensando, é claro que tem tudo. Tem que ter. Qual é o bairro que você fala assim, não dá pra morar em Guaianazes? Por quê? Porque não tem padaria. Não tem padaria. Eu vou ter que sair, a pessoa tá fazendo o próprio pão há 20 anos que ninguém teve que montar uma padaria. Qual é o lugar que não tem que isso. você fala, eu vou morar aonde? Pô, no Jardins não dá, cara. Lá não tem rua. O fulano teve que trabalhar na obra. Por que ele abandonou o emprego? Ele precisa fazer uma atividade física. Porque no Jardins não tem academia. Mudou de emprego, não existe. Tudo. Exato. Aí eu fiquei pensando, tem milhões de coisas ainda. Ela tá tentando te convencer a morar aqui. Eu não sei, a gente tava falando de algum lugar de morar e rolou essa frase que se fala muito. Pô, mas lá tem tudo. É claro que tem tudo, gente. Tudo tem tudo, não é isso. Tudo tem tudo. Você não vai morar num lugar porque não tem, porque não, Exato. é porque é mais acesso É. à tabacaria, não existe isso. Tudo tem Exato, tudo. exato. Aí eu escrevi um pouco isso assim, tipo, tá aqui. Faltando 10 minutos pra você Todo dormir. bairro, aqui ó, tá aqui, lá tem tudo. Ele tem mesmo. Lá tem tudo. Nas notas do Não celular. vou poder morar no Tatuapé porque Tatuapé não tem farmácia. Então, assim, quando você começa, por exemplo, assim, e aí eu crio, às vezes eu escrevo essas coisas antes de dormir e eu não. Às vezes eu tô muito cansado e eu não sei se é bom ou não. Eu só vou saber no outro dia. Então, quando você estava falando aqui, esse é um momento que eu tô muito cansado, mas a minha cabeça ela é muito criativa quando eu tô cansado. Então, quando você começou a falar, quando que você cria, eu comecei a pensar. Ontem eu escrevi alguma coisa. Aham. Quando você começou a falar. E eu não lembrava o que era. Porque eu tava tão cansado que eu sei que eu escrevi. Sim. Eu sei que eu registrei alguma coisa no meu celular, mas eu não tava Sim. lembrando. Quando eu peguei o celular que eu escrevi, lá tem tudo, aí me veio tudo aquilo que eu tinha pensado. Isso acontece muito, já aconteceu muito assim, por exemplo, eu vou dormir, eu tô quase dormindo, aí eu falo, nossa, que ideia genial pra eu fazer um trecho de um vídeo meu. Genial. É. Aí você Aí não eu lembra? acordo. Cara, que ideia! Que Mas eu- você cadê- lembrou? cadê- Não, Não se lembra. eu não anotar, eu tem tenho que que anotar. parar É. meu sono, que levantar, dar aquela prejudicada no sono, anotar, Aham. ou mandar um áudio do nada pro Diego que trabalha comigo. Vou falar sobre teta, tipo assim, vou falar sobre farmácia. Não, relaxa. Isso, isso. Agora eu tenho um grupo de ideias, chama Ideias de Conteúdo. Aí eu mando tipo uns áudios, um negócio assim, que acontece isso. Igual o Rafinha falou. É isso, eu Verdade. boto no bloco de notas, mas tem que anotar. Eu Tem cheguei que à anotar. conclusão que assim, às vezes eu levanto no meio da madrugada. O que acontece também, às vezes eu sonho com alguma coisa que eu acho que é engraçada. Sim. Aí eu anoto, no outro dia eu acordo e tá tipo. Unicórnio usou meia quando encontrou a Filomena. Eu falo, que é De onde eu isso? tirei isso? O que tem a ver isso? Aqui tem nada a ver. Mas Posso fazer uma pergunta antes de falar sobre a cabeça do humorista e comediante? Humorista, qual que você é um comediante, mas você é também um humorista. Tem gente que fala que o comediante é aquele que desenvolve seu próprio texto e o humorista é aquele só que interpreta o humor. Mas eu não vejo muita diferença. Não tem muita diferença, né? Cara, e até vamos pegar essa questão de ser humorista, porque eu tenho uma humorista em casa Isso, aham. e essa humorista que eu tenho em casa, ela é casada com um cara de uma profissão ultra conservadora. Aham. Só porque a minha profissão, cara, eu consigo separar as coisas. Tá. Eu consigo começar a trabalhar, agora eu não vou fazer mais serviço jurídico. Tá. O humorista, o mundo é a fonte de inspiração dele. Sim. Né? Sim. Então, às vezes as coisas se confundem, cara. Assim, sua vida e seu trabalho. Sim. Eu vi isso muito na questão do home office, porque eu comecei a trazer o trabalho para dentro da minha casa. O que ela já fazia. Você consegue fazer essa separação ou você está tão mergulhado? De que forma você, Sempre por exemplo, trabalhando. sai do seu mundo sem pensar o humor? Tem um momento de lazer, De que você não lazer, pensa em nada. sabe? De Aham. libertar a Ou sua o seu cabeça. lazer é também pensar sempre em humor, em comédia. Cara, é o seguinte, eu acho patético, eu vou te dizer, e muito lugar comum. Mas eu sinto que quando você trabalha com criatividade, a maior parte das pessoas que trabalham com criatividade, elas optaram por trabalhar com criatividade. É muito difícil alguém que foi levado a trabalhar de forma criativa.
Ah, não, não tem uma mãe que fala assim, meu filho, seu pai é publicitário. Não existe. Seu avô é publicitário. Nós temos uma geração de pessoas que criam peças publicitárias maravilhosas. Não existe isso. Existe mais com a advocacia, com a saúde, né, engenharia. Total. Então o trabalho criativo, ele é uma opção, assim, ele é quase que é o teu talento, você de alguma maneira quer expressar, você quer escrever, você quer desenvolver. Então, as pessoas que têm uma carreira relativamente sólida, com criatividade, são pessoas que se deram bem naquilo que optaram. Sem dúvida. Então, o trabalho naturalmente se mistura com a vida. Principalmente porque no trabalho criativo, eu digo assim, quem trabalha com humor, quem trabalha com a publicidade, ele acaba sendo ligado ao teu cotidiano. Porque quando eu vou fazer alguma, por exemplo, o que eu acabei de falar aqui e anotar, era algo que quando eu vou falar no palco, as pessoas vão se identificar. Exato. Então, viver é buscar identificação. Sim. E é o que eu posso falar que as pessoas vão reconhecer ou entender. Sim. E no meu trabalho, então assim, tudo se mistura Tudo e se não mistura. é um problema. Não é. Não Você é um problema. se dá bem com isso. Não é se um sente problema. fatigado porque você tá... Não é um problema. Ah, tá. O que vira um problema pra mim é quando eu sinto que eu tô com algum bloqueio. E não é um bloqueio por uma questão psicológica nem nada. É tipo, puta, tô sem ideia. Isso é muito foda. agoniante, É assim, agoniante. tipo... Cara, mas assim, eu me sinto... as minhas melhores ideias foi no meu momento de ócio. Você acredita? Porque o ser humano, cara, principalmente na minha profissão, ele começa a ficar muito automático. Sim. Porque as coisas se repetem. As empresas, por exemplo, elas têm um perfil. Essas empresas mais organizadas, elas sabem como fazem. Então, é um padrão que vai se repetindo, Claro. né? Então, você já sabe. Ah, é isso? Tá aqui. Então, vira um Total. pouco automático. Minhas Sim. melhores ideias é quando eu não tô fazendo nada. É quando a gente tira férias. Não, quando total. sai jantar. Às vezes, eu falo, amor, peraí só um pouquinho. Eu pego o celular. Ele também tem os e momentos de anoto. criatividade dele, assim. É quando não tô fazendo Eu nada. concordo. Eu sou um pouco assim. Eu preciso, se eu tô muito atarefado, eu tenho dificuldade de minha cabeça. Eu crio mesmo, onde eu me torno mais criativo, é quando a minha cabeça tá muito tranquila. E eu consigo pensar em comédia. Senão eu penso no dia a dia. Por exemplo, eu tenho amigos Isso. que não são assim. É, total. O Maurício Meirelles, por exemplo, é um cara que ele se enfia a trabalho e aí numa conversa no jantar, Eles tiram... ele tira um negócio que você fala, putz, isso é muito bom, cara. Pô, isso é muito bom. Porra, saiu aqui desse jeito. Sim. Eu não sou tão assim, não. Eu preciso um pouco focar e falar, pô, o que sai daqui? Como é que isso aqui pode acontecer? São raros os momentos onde a vida me entrega, mas acontece. Mas quando eu tô com a cabeça livre e preciso focar em uma tarefa criativa por vez também. Entendi. Eu não posso ter stand-up, uma série Várias caixinhas e um abertas, filme. né? Não É posso. porque você vai ter que abrir vários processos criativos Eu não independentes. posso. Mas aí que tá, o seu processo criativo, ele é com base em algo que você tá vivendo, tipo, agora, daqui você extrai algo, ou você viu alguma coisa numa série, ou você cria, às vezes, uma piada... Qual que é a sua principal fonte de piada, assim? Ele é geral, pode ser daqui. Eu adoraria se eu soubesse isso me ajudar tanto. Assim. Ia ser tão bom, né? Ia ser. Eu crio às 7 horas da manhã do jornal Sabe uma, hoje. coisa que sabe uma coisa que me ajuda muito, por exemplo, assistir outros caras. Boa. Porque mesmo quando eu não assisto, obviamente não é o conteúdo que ele tá me trazendo que vai me dar ideia, porque senão eu estaria roubando o cara. Aham. Mas me abrem certos poros criativos, certos formatos na minha cabeça, que o cara fala sobre cachorro e me dá ideia para falar sobre imigração. Isso rola muito, porque muito. na hora de assistir, isso me abre criativamente. Pô, que legal. Então, quando eu tô nos Estados Unidos, por exemplo, é um momento onde eu tô muito criativo. Por quê? Porque eu tô lá, fora da minha realidade, ou seja, tudo é surpreendente, tudo é diferente, tudo me chama a atenção. Sim. Eu tô assistindo muita gente porque eu faço muito show, então eu vou para os lugares e assisto outros caras que eu acho inspirador assistir e Total. tal. E tenho oportunidade bastante de testar. E outra, não tenho mais nada. Quando eu vou para lá, eu tô dedicado 24 horas por dia a fazer isso. Aliás, você tá vendo, né?
que eu vim em homenagem? Eu vim em homenagem a você. Vamos falar sobre isso, então? Eu quero falar... Ou tá muito cedo? Eu quero fazer uma pergunta pro Rafinha. Faça a pergunta. O- Faça a pergunta que você quiser, eu tô aqui pra isso. Se você você não tá fizer... pra Rafinha, eu tô isso? aqui pra não te fazer uma pergunta. Aí ia ser complicar. Não teria sentido, né? Ia complicar um pouco a conversa. Então, se você quiser fazer uma pergunta... Não, eu tenho Pra milhões si de mesmo, né? perguntas. Eu tenho milhões de perguntas. Sabe, tipo, na caixa de perguntas, quando você fala assim, galera, façam perguntas, curiosidades sobre mim. Você mesma coloca na caixa de perguntas, eu quero que as pessoas perguntem sobre o meu cabelo. Ninguém perguntou. isso. Mas Ninguém. você coloca lá. Rafinha, o jovem rapaz do Sul, né, teve uma infância... Comedor de churrasco. Comedor de Aham. churrasco Fogo de chão. ali. Teve quando você falou, porque seu pai diz, você tem que criar processo ser criativo, você tem que ser engenheiro, você tem que ser isso, até que eu falei isso no seu podcast também. Às vezes a gente acha que a gente tem que ir por algum lado, mas em que momento você pensou, eu vou trabalhar com comédia, principalmente no stand-up, que você foi um dos pioneiros, mas em que momento você pensou assim, cara, é isso que eu quero fazer? Você teve uma outra profissão que você pensava e aí foi pro humor ou sempre foi humor, comédia? Eu nunca fui o piadista da turma. Nunca fui o cara que tira sarro, Tá. do bullying ou da piada, contador de piada. Tinha amigos meus que eram engraçadíssimos, que sabiam contar piada, era do caralho, ver os caras contando, e as pessoas ao redor, e rindo dele e tal. Eu não era esse Você não cara. era. Eu não era esse cara. Eu era o cara que ficava no fundo da classe. Eu não era o bagunceiro. Eu tava ali. Tá. Então, se desse alguma treta, eu tinha como escapar. Mas eu Você não tava era um ali. executor. Eu não. Não, você tinha uma licença poética, Eu cara. tinha. Porque assim, seu tamanho. Por que você tá no fundão? É. Cara, porque senão eu vou atrapalhar todo mundo que tá na frente. Exato. Tem isso. Você tem uma desculpa. Na minha sala, eu lembro até hoje, tinham caras muito grandes. Também. Era uma turma de caras grandes. Grandes. Assim. E aí eu Então não me tinha lembro, ninguém na frente, era todo mundo no fundo. era uma galera no fundo. Eu me lembro que eu não era o cara que fazia o bullying, mas eu era o intermediário do bullying. Da zoeira ali. Eu trazia Ai, o conteúdo. É o agenciador. Eu era o agenciador. Então, por exemplo, tinha um cara que falava que ele tava transando com a mãe do meu amigo. Inventava, todo dia ele falava, tô comendo tua mãe, tô comendo tua mãe. Nossa. E aí eu falava assim, e eu não falava isso, mas eu trazia informações da mãe dele, porque eu era amigo do cara. Eu era amigo do cara que tava sofrendo bullying. Ele falava, ontem fui no shopping comprar umas camisas com a minha mãe. Eu chegava pro cara do bullying e falava, cara, shopping ontem. Aí ele chegava, ontem o trouxa foi embora, fiquei com a coroa lá no shopping, comprou uns biscoitos pra mim. E ele chegava pra mim e falava, como é que ela sabe? Como é que ele sabe que ela... Será que ele tá comendo minha mãe mesmo, cara? Porque eu fui no shopping mesmo. Aí eu falava, cara, sei lá, vê, porque isso aí pode acontecer. Plantou tá? a dúvida ali, Se né? eu contar pra você que você falou que... Então, olha como são Eu as era coisas. Como... intermediário do bullying. Maravilhosa essa história. Eu imagino o Rafinha fazendo isso. Agora, você imagina o Paulinho fazendo isso? O Paulinho não imagino. Ele era esse cara. Ele era o cara da zoeira. Ele era o cara... Mas eu nunca era pego, cara. Hã? Eu nunca era pego. Nunca. Nunca. Ele fez o... Nunca. Eu vou Tem contar cara de uma. bonzinho. Eu vou contar uma. Eu estudo, eu ia bem na. Não, ele era o primeiro aluno na da sala. negócio. Tem alguma dúvida? Não. Cara, Você também ia bem na escola que eu tô ligado. Ia. Claro que. Mas eu, um amigo meu, nós arquitetávamos, mas a gente jogava no fronte. Os Os soldados. amigos. Os soldados. A gente ficava Paulinho ali arquitetava. arquitetando. Uma das zoeiras, por exemplo, ele falava assim: tinha um cara que ele era amigo deles, aí ele tinha que gritar na aula: Professora Maria Alice! Pode contar esse? Professora Maria Alice, eu tô peidando pra caralho, peidando muito, eu preciso cagar. Tipo assim, com 7, 8 anos, isso é algo... Cara, ninguém quer falar isso. 7 não, 28, né, Paulinho? 28. Semana 23, passada. ninguém quer falar. Aí o Paulinho falava, e o amigo dele, mais alto, mais alto. A gente vai fazer um contrato aqui pra você. Cara, Contrato a gente que fez nós um vamos te dar contrato 10 com reais se ele. você fizer isso. À mão, a gente tirou assim. Contrato. Falou assim: olha, a gente vai te Com dar 8 10 anos, reais 9, naquela 8. época. O cara mandou um Ué. contrato extrajudicial. Fizemos um contrato pra ele. Falou assim: olha, nós vamos te dar 10 reais se você chegar na frente da turma e falar muito alto que as 3 primeiras fileiras escutem. Ouçam. Fulana, estou passando muito mal, tô peidando muito, eu preciso cagar. Não, Essa não era a frase. Só porque aí, claro, meu filho, vai. A frase estava no contrato? A frase A estava frase no tava no contrato. contrato.
Aí ele Aí que ele voltou, decidiu ser advogado. aí a gente pegou assim no contrato e falou assim, então, aqui tá falando que as 3 primeiras fileiras. A gente ouviu a primeira e a segunda fileira rindo. Cara, contrato é contrato. Contrato é contrato. Então você volta lá e fala de novo. Aqui, ó, os seus R$10 tá aqui. Ele voltou e gritou, cara. Gritou que as pessoas estavam passando. Professora! Eu tô cagando pra caralho, tô peidando. Aí falou que a professora olhou e falou assim, pelo amor de Deus, vai no banheiro, menino. A sala inteira assim, ó. E aí ele ainda tinha que sair assim, ó. Não, Zé, essa parte é mentira. Mas enfim, o Paulinho, você vê como Ganhou ele... os R$10. Aí ele ganhou. Ganhou os Tem R$10. que ganhar. Ganhou. Mas, Rafinha, então quer dizer que você era o cara... Quanto você tem de altura, Rafinha? Eu tenho 1,98. 1,98. Mas eu era um moleque, eu era esse cara. Era esse cara. Mas ao mesmo tempo eu era meio contra a injustiça, me metia nos negócios que não tinha nada a ver, assim. Pô, eu lembro até hoje, cara. Na 4ª série. Eu era trouxa. Na verdade eu era trouxa. Era trouxa. Eu lembro na 4ª série. Não, na 5ª série. Que era quando começava a poder pegar recuperação. Que antes disso não podia. Não. Não podia. Não podia. Podia Não tirar... podia. 4ª série, ninguém pegava recuperação. É impossível, só se você matasse alguém. Não tinha como. Não tinha como. Tinha que desenhar um círculo errado ali, né? E aí eu me lembro que uma vez jogaram uma borracha que tinha... Eu estava numa escola que não era uma escola estadual. Era o primeiro degrau das escolas particulares. Então eu era uma escola particular com cara de Com gostinho estadual. de- Era tipo uma bagunça. A gente jogava... Na escola dos playboys jogava papelzinho no outro. O nosso jogava papel com fogo. Um negócio absurdo. Papel com Já é fogo. terrorismo, já. Na saída da classe, eu via os colégios dos caras ricos, eles ficavam empurrando um ao outro. A gente Eu vou chamar a polícia, pegava meu a advogado. pasta do cara, jogava em cima do telhado das casas. Era um negócio muito... Era um negócio Você muito cresceu no exagerado. mundo, mas... Aí eu me lembro que uma vez jogaram uma borracha na cara da professora de português. Meu... Foram jogar Cara. em alguém, saiu e pegou na cara. Ela virou e... BUM! Estourou a borracha. Ficou um risco na cabeça dela. Ela virou e falou assim... Quem foi? Foi você? E aí? Tinha sido eu. E eu não vi quem foi. Porque foi assim, pô, no meio da bagunça vai uma risco borracha. de borracha. Bum! Sabe aquela borracha que era era metade vermelha azul, e azul? Sim. A Dura, parte cara. azul Ela só era tinha dura. uma função. Rasgar o papel. Não tinha outra função pro negócio, entendeu? Aquela, ela não Era pra pagar caneta. ela não apagava. É. Ela falava... Ela rasgava o papel para que você pegasse o papel novo. É. Ela consertava o problema. Ela te Na obrigava. verdade, o dono da fábrica da borracha era o dono da fábrica do papel. Exato, É. exatamente. Não, assim, pra pagar caneta é a maior ilusão. A primeira ilusão na sua vida não é amorosa. É dessa borracha dessa que você acha que vai borracha. apagar a caneta. É isso. E Não apaga. tinha também eu me lembro que tinha um lápis com borracha na ponta. Vermelha Tinha. também. Que sempre caía a porra da borracha. Sempre. Você ficava com aquele Sempre. lápis com um Sempre. buraco que não tinha borracha. Aí Todo mordido. jogaram a borracha na cara da professora. E aí a professora falou assim: se ninguém assumir, eu vou dar I. I era insuficiente, que é abaixo de 5, né? Eu vou dar I pra toda a turma. E ninguém falou nada. Aham. 4, 3, 2. E eu falei, fui eu. Você assumiu a culpa. Mentira! Era a 5ª série. Eu assumi, porque eu falei assim: tem um monte de gente aqui que vai ser injustiçada, que não foi, Aham. e eu junto. Então, se é pra tomar I, tomo eu. Sozinho. Nossa, Nossa, Rafinha. cara. Que isso? E aí depois eu falei pro meu pai. E meu pai que é político, né? Meu pai é um cara político, que já teve carreira política e tal. Que, pô, obviamente, ele sabe que eu tô fazendo justiça pro bem comum. Meu pai olha pra mim e fala: você é trouxa! Você é trouxa, velho! Como é que você faz isso? Eu falei: pai, mas é pra ajudar a classe. Que ajudar a classe, velho! Aí era político, né? Realmente era político. Você acha que é pelo bem público, mas é pro bem pessoal. E eu falei: aí foi uma primeira incursão na política. Meu pai era um cara muito. Posso contar uma história do meu pai? Pode, claro. Meu pai tinha uma coisa que era o seguinte. Acho que eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo porque eu sou velho e velho conta. Repete essa história. Meu pai tinha um negócio que era o seguinte. Meu pai nunca dizia eu não sei. Não teve nunca meu pai É disse eu não maravilhoso sei. Você isso. chegava, meu pai falava: pai, como que faz Ele isso? era advogado Não também? sei. Não, meu pai é médico. Médico. Nunca falava eu não sei. Então, eu acreditava nos maiores absurdos que ele inventava. Perfeito. Meu pai era assim, chegava: pai, como é que fala cat como é que fala gato em inglês? Eu falava: table. É table.
Eu não vou questionar o inglês do meu pai, porque meu pai é um adulto. O cara que tá ali pra me ensinar. Se não puder convencer, confunda. Então, exato. E meu pai, uma vez, eu me lembro até hoje, eu fui no zoológico, eu devia ter uns 5 anos, e eu vi o canguru. O canguru não tava pulando. E eu conhecia canguru como um bicho que lógico. pula. Se o canguru Essa é a não função pula, dele. o que o canguru vai fazer? Pra que ele existe? Se Claro. não é pra pular. Você não pensa que o canguru Ele foi tem lá uma e função. construiu a pia do meu banheiro. O canguru não faz isso. O canguru pula. O canguru não pula. Ele é, E traz ele é uma o moita. bichinho na bolsa aqui. É isso. Pula e você carrega o bicho. Aí não tava pulando. E eu fiquei horas olhando com a porra daquele canguru, não pula. O que tá acontecendo? Aí cheguei na minha casa e falei, pai, eu fui no zoológico e eu vi o canguru. O canguru não é aquele bichinho que pula, porque eu vi no pica-pau, eu gostava muito de pica-pau. Total. O pica-pau, ele pulava. Sim. Aí meu pai, sério, sentado num sofá verde que tinha na minha sala, fala assim, canguru, meu filho, só pula na Austrália. Sim, Pra mim. Não, viu uma Acabou justificativa, aí. você aceitou. Aí, o canguru só pula na Austrália. Aqui ele fica com preguiça. É verdade, não pula na Austrália. E acreditou. 20 anos depois, eu tinha 25, estava trabalhando na redação de um telejornal lá no Rio Grande do Sul. Era a Olimpíada de Sydney, do ano 2000. Ano 2000, Olimpíada de Sydney, mascote da Olimpíada de Sydney, o canguru. Porque o canguru, afinal de contas, a Olimpíada na Austrália, Total. mascote canguru. E aí, tá naquela preparação da Olimpíada, sabe que tipo assim, eles não estão fazendo matéria de esportes, mas estão mostrando a cidade que vai Sim, receber. E aí fizeram uma matéria inteira sobre o canguru. E aí fizeram uma matéria, o canguru ao redor do mundo. E mostraram um zoológico nos Estados Unidos. O canguru. Pulando. Eu, pai. ainda 20 anos depois, com o registro de meu pai, não mente. Ai, cara. O que eu fiz? Ligou. Falei na redação. Tá errado! É fake. Liga pra Central e avisa que o pessoal de São Paulo, que era de Porto Alegre, avisa que o pessoal de São Paulo errou. Se tá pulando é na Austrália. Cara com 30 anos. Ó, galera, tá errado isso Tava aí. 25 anos, 20 anos depois. E aí todo mundo, obviamente, eu era tirador de sarro e tudo Sim. mais. As pessoas me olharam e falaram, o que você tá falando, cara? Eu falei, não, canguru, cara. Canguru só pula na Austrália. Serião, falando serião. Aí, sério. Sério, seriaço. Falei, não, eu corrigi um erro aqui. Eu vou ajudar o pessoal lá do Globo Esporte, entendeu? Mentira, E cara. aí, na hora, os dois riram, aí uns não entenderam. E eu fiquei pensando, porra, cara, acho que eu fui enganado. Aí eu cheguei na minha casa naquele dia, ainda morava com os meus pais. Meu pai estava sentado no mesmo sofá, na mesma posição, e eu falei, pai, o senhor me mentiu, pai. E ele fala, mas mentir do quê, meu filho? Imagina. Eu falei, porra, você falou que canguru só pula na Austrália. Ele falou, eu tava brincando. Cara, 20 anos depois! não, tem uma trend numa outra rede que eles falam assim, ó. Conte a maior mentira que você acreditou durante toda a sua infância. Você tem que colocar essa. Canguru só Cara, pula Não, na teve uma Austrália. menina que essa é contou genial. que a maior mentira que ela acreditou durante anos é o seguinte. Ela falou, mãe, o que é essa letra que vem aqui na etiqueta? Por que o meu tá escrito P? Ela falou, porque o seu nome é Patrícia. E por que tá escrito M? Porque é da sua irmã, Marina. E ela falou, e a prima dela era a maior e chamava Gabriela. E ela falou, então G é de Gabriela. Então a vida inteira ela achou que a letra que ficava durante um tempo na infância, ela achou que era P porque ela chamava Patrícia. Um dia ela chegou na loja, ela falou, preciso botar uma blusa. E aí deram pra ela M. Ela falou, não, M é da minha irmã, da Mariana. Ela falou, não, tipo, a mesma coisa que a galera da redação. Tipo, não, como assim? Não, meu nome é Patrícia. Não, mas Você não tá entendendo? Você não tá entendendo. Que ótimo. E anos ela falou, mãe, por quê?
Ela falou, era uma história mais legal do que falar que P era pequeno, M era médio e G era grande, né? Então ela acreditou durante E anos. ela tinha uma irmã ainda mais velha e maior, que era Gaga, que era Gaga. Gaga. Aí era GG. Era a Lady Gaga. Maravilhoso isso. Boa essa história. Maravilhoso. Eu vou genial. acompanhando, tipo, tem várias histórias que as pessoas acreditaram durante anos. É. E... Mas você falou de passado. Cara, você é um ícone da comédia Muito brasileira. obrigado. Você- Pode repetir pra ícone da comédia Você brasileira. é um ícone Eu queria da ver o comédia seu... brasileira. Ele não contou ainda o momento que ele... Então, Ah, você vai perguntar? Tá. e você passou por diversas mídias, quer dizer, as plataformas foram evoluindo, Isso. mas o humor foi evoluindo também. O seu e do Brasil. Não, o processo... O que é evoluir, na verdade, né? Não, É, o meu que evoluiu muito, o meu evoluiu muito. Se você assistiu meus primeiros shows e o que eu produzo hoje, é uma outra qualidade. Mas eu acho que essa evolução é mais pra mim do que pro público. Eu não sei se o público entende que eu tive um processo Essa mudança. de evolução, de que certas coisas hoje eu já não levo mais pro palco, ou eu já tenho certas coisas que eu já não, que a já não experiência faço vai... mais. Que eu vou me exigindo, né? Uhum. Vou me exigindo mais, eu vou me desafiando mais, tem certas coisas que eu até sei que a plateia vai gostar, Uhum. Mas você... mas eu prefiro não fazer porque pra mim não é mais o Ah, suficiente. você só faz piada que você consumiria, assim, por exemplo. Nem tudo que eu falo eu pessoalmente acho engraçado, mas Sim. eu inevitavelmente achei de alguma forma curioso e sei que a plateia vai gostar. Entendi. Se não gosta, muitas vezes eu mantenho certas coisas que a plateia não gosta, porque eu gosto muito. Tá bom. Mas inevitavelmente o que fica é aquilo que eu gosto e que a plateia também gosta. Uhum. Mas não necessariamente são as coisas que eu acho absolutamente engraçadas. Olha que interessante. Por exemplo, isso que eu acabei de te falar agora aqui, do bairro, por exemplo, como teste de agora. Uhum. Não é uma coisa que quando eu tava falando com a minha mulher eu ri, mas eu saquei que Não, mas isso é- era é- algo é que as maravilhoso. pessoas identificariam. Com certeza. Que as Todo mundo pessoas riu falam o aqui. tempo inteiro que os lugares, toda pessoa que mora longe pra caralho fala, não, mas sem trânsito é 20 minutos, que pode ser na Suécia, que o cara mora sem trânsito da Suécia até que é 20 minutos. É. Então quando eu pensei nisso, eu falei, puta, isso aqui a galera vai entender Uhum. e vai se identificar. Aham. Total. Isso vai ser legal. Aham. Tem outras coisas que eu falo que são coisas minhas, que não necessariamente geram identificação, Tá. que são na minha vida pessoal. Essas coisas, sim, que eu sinto que você precisa de mais experiência e maturidade Uhum. para poder expressar. Uhum. Eu preciso ainda me conhecer muito mais para me tornar um comediante completo. Acho que os bons comediantes são aqueles que se conhecem muito bem e têm condições de falar os maiores absurdos que seu cérebro desenvolve, que pensa. Então tem certas coisas que eu penso, que eu falo no palco, que podem parecer as maiores atrocidades, mas são raciocínios que eu tive, que saíram da minha cabeça, Aham. e se eu me sentir livre, Aham. cada vez eu sinto que eu vou Uhum. evoluindo. Evoluindo muito. Tem Muito comediantes louco americanos isso. que eu vejo isso, tipo, o cara já tá mais velho, Uhum. então a idade passou, ele teve certas experiências, ele viveu certas coisas, ele vê o mundo de uma forma muito interessante e inteligente. Aham. Eu acho que ainda vou chegar nesse lugar, eu ainda não Não, acho cê que eu... tá- que eu- Não, que eu- mas então, até esse ponto é muito interessante, porque quando você chegou, a gente estava até conversando. O Brasil, ele está cada vez mais exportando talentos, em todas as áreas. De engenheiro, meu irmão mora no Canadá e minha irmã nos Estados Unidos. Uhum. Quer dizer, poderiam estar aqui, gerando conhecimento aqui, não, mas foram para lá. Sim. Você é um dos únicos comediantes mesmo que acabaram indo para fora. Existe uma internacionalização, existe uma exportação de talentos para fora. Mas chegando lá, o que você vê de diferença em relação ao Brasil? Se o que você falou assim, o humor é melhor ou só o humor é diferente? O brasileiro iria rir do humor do americano? E como é que é o americano recebendo uma piada? Porque Boa. tem o alemão recebendo a piada, é assim, ó. Tem, Tem o americano, é. Tipo assim, os caras têm um outro tipo de... Sim, completamente a construção de uma piada pra cada país. Imagino que seja muito diferente, porque a recepção do público é diferente. Sim. Eu achei excelente todas as perguntas. Ai, tô Porém, foram 14. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Vamos lá. A É que a gente primeira quer saber muito de você. a primeira da internacionalização.
Cara, não é tão simples um brasileiro fazer comédia fora do Brasil. De jeito nenhum. O que me facilita, assim, tive uma certa... É que eu sou muito inteligente, né, cara? Quase um gênio. Você é um E o gênio. Brasil precisa reconhecer isso. Mas o que me ajuda muito é o seguinte, eu sou um cara que mesmo conversando, por exemplo, eu falo devagar. Eu falo devagar. Eu tenho um pace, um ritmo que ele é lento. Tá. Isso ajuda muito quando você está falando num outro idioma. Porque eu quero ser compreendido. Então, se eu quero ser compreendido e saio correndo, por exemplo, tem comediantes amigos meus que falam muito rápido, Porchat. Nossa. Porchat, por exemplo, é um cara que é uma metralhadora, fala pra caralho. Em inglês, a não ser que você seja, assim, fluentíssimo, como se tivesse falado com o sotaque do Alabama, para que você seja compreendido. O fato de eu falar devagar em português já me ajuda no caso de um outro idioma. Absolutamente. Então, outra coisa que eu entendi, por exemplo, em inglês, eu preciso isso já era em português, que é um fenômeno esquisito, que é comigo específico. Rafinha, mas você sabe que isso não é só questão de idioma. Isso capta e prende a atenção do público. O próprio Barack Obama, quando você vê as palestras dele, ele está falando inglês para um público que entende inglês. Ele fala devagar, ele dá pausa, ele faz uma frase de efeito e olha. Até o jeito de se portar. Por quê? Porque isso é um meio de comunicação muito eficiente. Desde que isso seja natural pro cara. Sim, claro. Entendeu? Porque claro, tem gente que claro. fala rápido. Eu sou assim. muito acelerada, eu falo muito rápido. Se eu Ok. ficar, oi, eu não É o teu jeito, conseguiria. é o teu jeito. Desde que seja natural sim, pra sim, você. sim. Exato. Então calhou de eu falar assim E o e inglês fazer ficar mais... fazer Que inglês. legal, Aham. que legal. Uma coisa que eu entendi, por exemplo, muito rápido, pra mim em português é a mesma coisa. Tem gente que fala que eu tenho um treinamento de ator que eu não é nem um treinamento, é uma habilidade que faz com que a história que eu conte ou a coisa que eu esteja contando pareça que saiu na cabeça na hora. Isso é um pouco de técnica. E eu tenho isso e me facilita muito. Olha só que coisa louca. Quanto mais memorizado eu tô, mais eu consigo deixar o texto natural. Sério? É. Você pega um texto de 1 hora... Eu consigo deixar ele consegue- muito natural se eu estiver bem memorizado. Se eu Nossa, não Olha só. tô isso bem é loucura memorizado, isso, cara. se eu não tô bem memorizado, aí eu começo a querer buscar. E aí parece que eu tô travado. Quando eu não tô memorizado, parece que eu tô super memorizado, porque eu tô Incrível. Olha buscando. E como é que você faz a memória? Assim, você vai lembrando de palavras-chave? Ou Não, você decora Eu tudo? sei a frase do jeito Durante que eu vou falar. Olha só. Exatamente Meu com as Deus, palavras cara. que eu vou falar. Mas isso em inglês e em português. Uau. Agora, em inglês isso me ajudou muito, né? Porque eu não precisei... a técnica continua a mesma. Eu continuo fazendo da mesma forma. Entendi. Isso me ajuda pra caramba. Então, nesse processo de tradução, de começar a fazer numa outra língua, o que me ajuda também é o fato de que eu casei com uma mulher que fala inglês. Fluentemente. Desde que ela nasceu, Sim. ela fala inglês, estudou escola americana e foi morar nos Estados Unidos com 18 anos, entendeu? Entendi. E só casei por causa disso, né? Eu falei. Porque você acha que eu Foi gosto? Estratégia. Você acha que eu Estratégia. gosto dela? Não Claro imaginei. que não. Eu podia muito mais. Mas tô lá, né, cara, investindo na carreira. Aí ela Chama fala, ela de não quero baby. mais. Chama ela de Ela baby. fala, eu não Baby. quero mais morar em Nova York. Ela falou outro dia. O que vai acontecer? Vai bailar. Vou procurar alguém que more lá, né? Claro. A carreira em primeiro lugar, Brasil. Carreira em primeiro Carreira em lugar. primeiro lugar, cara. Então, Fala, seus doidão. Ó, infelizmente tivemos um probleminha técnico durante a gravação do nosso podcast e a gente tá com uma questãozinha no áudio a partir desse momento. Mas como o episódio tá incrível, o papo com o nosso convidado foi maravilhoso, a gente resolveu manter o conteúdo até o final porque vale a pena. Obrigada pela compreensão e vamos continuar. então é isso. Então, nesse processo de tradução ajudou muito. Agora, vamos à segunda pergunta do Paulinho. Paulinho fez 45 perguntas. Paulinho, E eu vamos lembro- estruturar de maneira... E eu lembro de todas, porque o que o Paulinho fala pra mim Igual de casa, cara. se lá é melhor, você perguntou. Ou é só diferente? Cara, eles pensam o seguinte: o futebol brasileiro é melhor que o africano? É. Mas há 20 anos atrás era muito mais. A África vem chegando. É isso. Então, assim,
Agora, se você coloca Brasil e Nigéria, é um jogo. Brasil e Nigéria. Nigéria já ganhou vários. Já ganhou várias vezes no Brasil, ganhou na Argentina. A Nigéria, na Copa de 82, eles classificavam para a Copa do Mundo. Então a gente vai chegando. Então os caras fazem isso há mais de 50 anos. Há bem mais de 50 anos, aliás. Fazem isso há 70, 80 anos. Faz muito tempo. De caras antigos. Lenny Bruce, Bob Hope. São caras que já faleceram há anos e anos e anos. Então, a gente não tem o tempo que eles têm. Então, a gente não tem o mercado estabelecido que eles têm. Então, a gente tem comediantes lá. Eu diria que os comediantes medianos dos Estados Unidos são muito bons. Os nossos comediantes medianos não são tão bons quanto os deles. Agora, os bons comediantes aqui são bons em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar. É porque existe aí... Eu tô com o nariz um pouco entupido, mas isso é porque é alergia. Não é Covid. Deixa eu falar. Poxa, mas a gente esqueceu de passar o aspirador ontem, né? Era a minha função. Covid. Foi passado sim. Não, isso aqui é alergia. Você quer um papel para retirar esse Isso não é ranho, é tudo aqui, ó. Tá tudo dentro. Se tivesse aqui, eu iria pro banheiro. Falando em ranho, já viram aquele programa ao vivo que a Fátima Bernardes tá falando aí? O doutor manda um... Aí ele faz assim, aí ela fala, opa. Nossa, gente. O seu primo e tudo mais, mas eu achei que ele fala de um jeito... Opa, ele... A minha pergunta número 17 dessas aqui... Se era melhor... Cara, então, se era melhor, só... Não, mas é diferente, porque o público é diferente, o americano é diferente. Eu estava até lendo um livro que eu estou achando máximo, Culture Map, que fala o seguinte: a percepção e o modo de entender as coisas de vários países do mundo. Você sabe, O Paulinho, americano é muito prático. desculpa te interromper, mas você sabe Só um segundinho de silêncio. Vou trocar o cartão de memória. Deixa eu aproveitar. Porra, mas compra um cartão de memória maior, velho! Porra, velho! Sabe, Paulinho, que eu gosto muito de você, Paulinho. Olha, E você é um cara muito Igual. inteligente. E é um cara que tem... que lê. E aí eu pensei, olha, veja só, o Paulinho, ele lê e já me falou de um livro um dia. E agora eu pensei, ele vai falar de um livro. E o Paulinho lê muito. Só que ele veio falar do mesmo livro que ele falou outra vez. O que eu pensei assim, o Paulinho não faz. Parece inteligente, mas ele fala do mesmo livro o tempo inteiro para as pessoas. é isso. E ele está lendo esse livro faz 8 meses que ele não consegue acabar esse livro. É isso. Mas aí quando é aquele cara que quando lê alguma coisa fala, estou lendo um livro, você fala, esse Culture Map, desde 84 ele está lendo esse livro. Cara, é engraçado porque... Ele me conquistou há 12 anos atrás. Com esse livro. Com esse livro. Inclusive eu passei no vestibular por causa desse livro. E eu quero te beijar, mas eu quero falar de um livro chamado Culture. Culture Map. Cara, eu demoro muito pra acabar os livros. Não, mas Eu ele leio é vários ao muito, mesmo ele é tempo. Tá. Porque eu enjoo. Então eu leio um capítulo, se eu ler o segundo, eu vou perder a atenção. Eu paro, abro um outro sobre culinária. O Paulinho lê muito, Que é brabo. muito a mesma página do livro. Todos os dias. Não, Não, eu rabisco, eu rabisco. Mas como é que é a percepção do público? Porque você teve que fazer uns ajustes nas piadas. Tudo e que eu hoje apresento nos Estados Unidos eu desenvolvi lá. lá. Não é nada traduzido em mas português. se adaptar, Porque senão eu acho que o desafio não existiria, né? Claro. Fazer rir lá e fazer rir aqui, ele é muito parecido. O fato de eu estar inserido naquela realidade, criando coisa lá, é que me faz, tipo, falar, porra, que legal, tem uma coisa aqui que é muito interessante, vou fazer coisa nova, eu vou criar coisa nova, vou fazer a galera rir deles mesmos, dos absurdos que eles vivem o tempo inteiro. Eu poderia traduzir? Poderia. Total. Tem coisa que dá pra traduzir. Tem coisa que do começo até eu traduzi. Quando fala de filho, quando fala de casamento. É universal, mas quando tem fala coisa que é legal pegar a fonte ali. Mas né? as coisas de tipo, olha lá a cultura, a imigração, o dinheiro deles, os gastos, as coisas que eu vejo na televisão. Isso é que te torna um cara mais criativo, Total. assim. E você gerar identificação com a galera, eu acho que é uma das técnicas mais legais, assim, de comédia, hein? É isso, porque é a percepção de um estrangeiro sobre coisas que eles já estão muito habituados, não se dão conta que são absurdas. Total. Isso aí. Então, É outra visão, né? Rafinha, você hoje no Comedy Cellar, fixo, com o quadro lá, aquele post tão maravilhoso. Pra quem não sabe, é uma meca, Não, um ícone, um o templo. santuário. Um santuário. O Comedy Cellar assim, é aí que eu vou fazer a pergunta pra você. Você atingiu o ápice do teu sonho? Hoje você pode dizer sou
absolutamente um cara completo na comédia? Realizado? Olha, Bia, eu sou assim. Eu consegui chegar em lugares que eu achava que ia demorar muito mais tempo para eu chegar. E rolaram coisas muito legais comigo. Eu tento buscar qual que é o meu próximo objetivo, né? E eu estou vivendo esse momento agora que é um momento um pouco confuso, porque, por exemplo, hoje que eu estou aqui, nesse dia que eu estou aqui gravando, né, eu estou indo para os Estados Unidos. Tá voltando para lá, né? E aí é um dia meio sensível para mim, porque meu filho fica e minha mulher tá indo para Nova York e ela não gosta muito, eu amo ela, então obviamente eu não quero que ela esteja indo para um lugar que ela não está tão feliz. Eu fico muito feliz, mas ao mesmo tempo eu sei o mal que eu faço para as pessoas que eu amo, então é duro assim, sabe? Eu não quero fazer, eu não quero que ninguém se magoe com os meus sonhos. É difícil quando você tem que fazer essa opção. Nossa, é difícil, é muito difícil, porque meu filho, desde que eu cheguei aqui, ele está sofrendo pelo fato de que um dia eu ia voltar. Eu vou chorar, eu sabia. Eu falo meio porque eu mesmo me emociono. É difícil porque é difícil para ele eu vou chorar. É difícil para ele entender o porquê que eu tô, né, indo buscar essas coisas. Porque ele fala, pô pai, mas se você me ama tanto, por que você vai embora? E aí é duro para mim. É duro para mim porque eu quis isso. Ninguém me obrigou a sair daqui. Ninguém me obrigou a ir buscar alguma coisa fora. Eu estava muito bem de carreira aqui. Eu não sou nem famoso fora. Eu ganho muito mais dinheiro aqui. Só que é algo que eu me coloquei e que me deixa muito vivo, né? Que me faz eu me sentir muito desafiado. Mas tem essas questões que você não quer que ninguém sofra com isso. O ideal seria a gente não pensar dessa maneira, que o seu sonho vai fazer alguém sofrer, mas sim vai agregar felicidade, porque você traz, você vem pra cá, você vê sempre... Uma criança só quer você por perto. Mas ele vai, no futuro, ele vai entender. Vai. Assim, eu vejo hoje, olhando pra vai trás, como eu era com os meus pais. Total. Meu pai trabalhava muito, minha mãe trabalhava por estudos. E eu vejo hoje com outros olhos do passado. Antes não, eu tinha a mesma percepção. Então, ele vai. Acho que em algum momento ele tem. Mas é duro, né? É duro porque ele não faz diferença se eu sou médico, engenheiro, comediante. Na cabeça do meu filho, ele não acha isso nada melhor. Acho que no fundo ele gostaria até que eu fosse mais... meus sonhos eles fossem menores para que eu tivesse mais disponível. Mas eu acho que, obviamente, em algum momento, ele no futuro vai entender o processo. E é o preço do sucesso desse cara incrível que você é, um comediante. Sou uma boa pessoa mesmo, ele é uma boa pessoa, a gente agora tá se aproximando mais, a gente se viu pessoalmente pela vez em Nova York, e assim, me surpreendi muito positivamente, ainda mais, né? Já era fã do seu trabalho. Mas muito legal, você pessoalmente, profissionalmente, tanto no profissional quanto no pessoal, bicho. Muito legal ter você aqui. Obrigado, foi fantástico. Foi incrível a entrevista, tamo junto, cara. Você sabe que esse episódio, ele não é só pra contar da sua vida do humor. O que você falou hoje aqui, eu acho que é replicável pra várias pessoas. E hoje você tá aqui no Confidencial, pode entrar! Eu sou o primo dele. É um prazer, obrigado por incrível, foi incrível. Obrigada, Rafinha. Eu não tenho incomodado você com a minha rinite, porque de manhã é foda. Daqui a 1 hora, quando a gente acaba essa entrevista, meu nariz desbotou. Obrigado você que aguentou essa voz anasalada durante 1 hora aí, viu? Tamo junto, pessoal. Se inscreve no canal, aproveita, já compartilha com seus amigos. Quem mais que você quer ver de convidado aqui? O que você achou dessa entrevista? E ativa o sininho, as notificações. E aí, tamo junto no próximo episódio na Sala Pode!